paz, amados! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto. Você que está aí na sua casa, seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia! Muito obrigada, meu Pai, seja engrandecido, glorificado em nosso meio. Oh, aleluia! Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar e nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu
vive está. Olá, igreja, graça e paz, que bom estar aqui novamente. Agora irei te deixar os nossos avisos. Então, os nossos cultos continuarão neste formato online, toda terça e quinta às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã e às 20 horas da noite. Então, eu quero te lembrar das nossas redes sociais. Você já seguiu? E vou te lembrar que é o @Verbo da Vida Serra e o @MJovensS1. Lá a gente está postando toda a nossa programação. E você, jovem, não esquece que lá no Instagram dos jovens está tendo todo dia uma palavra voltada para você, certo? E o Rema, todo mundo já sabe que o Rema é abençoado, né? É uma escola abençoada. Então, quero te lembrar também que as matrículas ainda estão abertas. Entre em contato com a diretoria e também segue lá o @RemaSerra para saber como faz a sua matrícula e como está sendo processada as aulas. Então, também quero falar para você da nossa livraria, que é o Verbo Shop. Durante esse tempo, sabemos que é importante estarmos nos alimentando da palavra, alimentando a nossa fé. E eu quero te deixar a indicação de um livro maravilhoso. Irei te deixar a indicação deste livro maravilhoso do reverendo Kenneth Hagin, que é Amor, o caminho para a vitória. Então, se desejar adquirir este livro, entre em contato com os números que estão aqui na descrição. Agora chegou o momento de dizimar e ofertar. E a palavra do Senhor nos diz lá em Atos, no capítulo 20, versículo 35, a maior felicidade em dar do que receber. Então é isso, irmãos. Somos muito mais abençoados dando do que recebendo. Assim diz a palavra do Senhor. E aqui nessa tela vai estar aparecendo as contas bancárias para você poder fazer a sua transferência ou o seu depósito do seu dízimo e da sua oferta. E aqui na descrição abaixo vai ter o número das nossas tesoureiras, onde você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Então, eu espero que esses dias estejam sendo dias tranquilos, mas se você estiver precisando de um aconselhamento ou precisando de oração, pode entrar em contato com a gente também por esses números aqui que a gente está disponível para você. E agora que eu te deixei informado mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Tchau! Graça e paz, amados, estamos novamente aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Eu sei que nós vamos alimentar a nossa fé, o nosso homem interior, porque Deus é bom em todo o tempo. E nós vamos trazer uma reflexão para que Deus possa ministrar. Eu creio que Deus vai encontrar um lugar no seu coração. A minha oração é que o Espírito Santo ilumine o seu homem interior para que possamos enxergar com clareza aquilo que Deus tem para cada um de nós nesse momento. Então eu quero falar sobre cooperadores de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então esse texto ele é enfático em dizer que nós, a igreja do Senhor, somos cooperadores com Ele, cooperadores de Deus. E cooperador é operar juntamente com. Então o cristianismo é uma participação divina com a participação humana. Cooperar justamente significa operar juntamente com. Então nós vemos nesse texto que Deus quer que nós sejamos, Ele declara que nós somos cooperadores de Deus. Eu tenho uma definição de fé aqui que eu gosto, porque encaixa nesse cooperadores de Deus. Diz assim: fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar que Ele faça o que nos disse que faria. Presta atenção. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar que Ele faça o que Ele nos disse que faria. Então nós vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, Noé construiu a arca. Deus deu instrução para Noé e Noé construiu a arca de acordo com o modelo de Deus. Então Noé,
obedeceu, fez o que Deus mandou fazer. O que foi que Deus fez? Então Deus fez a parte dele. Como? Inundando a terra com água, água do dilúvio. Então nós percebemos aí que Noé cooperou com Deus. Deus disse: Noé, faça isso. Pela fé, Noé fez e esperou que Deus fizesse o que ele disse que faria. Então, fé é fazer o que Deus nos disse para fazer e depois esperar que Deus faça o que ele disse que faria. Portanto, é uma cooperação entre a divindade com a humanidade. Por quê? Porque somos cooperadores de Deus. Então, como eu disse, Noé construiu a arca e Deus inundou a terra. Temos outro exemplo, Moisés, que diante do mar vermelho, o Senhor tinha dito a ele: diga ao meu povo que marche. E Moisés tinha um cajado, uma vara, e Deus orienta para que Moisés imponha ou coloque ou faça, impondo, colocando aquela vara sobre as águas. Isso foi a parte de Moisés pela fé. E Moisés esperou que Deus fizesse o que ele disse que faria. Então Moisés colocou a vara e Deus dividiu as águas. Vimos também Josué, que obedeceu os comandos do Senhor. Josué marchou ao redor das muralhas de Jericó e Deus fez o quê? Derrubou as muralhas. Então o Senhor tinha dito: olha, você vai dar 7 voltas em 7 dias, e simplesmente Josué fez o que Deus mandou que ele fizesse, e depois Josué esperou que Deus fizesse o que ele faria, e de fato Deus derrubou as muralhas. Portanto, nós vemos que fé é justamente isso, é fazer o que Deus nos mandou fazer e esperarmos que ele faça o que ele disse que faria. Então nós vimos também que Elias golpeou as águas e simplesmente Deus dividiu essas águas lá no rio. Então estava lá Elias com Eliseu, e simplesmente ele com o seu manto golpeou as águas. É só a parte de Elias. E Deus fez o quê? Dividiu as águas. Vimos também Eliseu, que ele jogou o cajado no rio, e essa foi a parte de Eliseu, e Deus simplesmente fez com que o machado ele subisse, ele fosse elevado, ele fosse levantado e viesse a boiar. Essa foi a parte de Deus. Vimos que Naamã deu 7 mergulhos, 7 vezes no rio, e Deus fez a parte dele curando a lepra de Naamã. Sempre, amado, a gente vai ver uma cooperação, Deus mandando que a gente faça algo e depois esperando que Deus faça a parte dele. Vimos também que os homens, quando Lázaro estava lá na tumba, já faziam 4 dias, e o Senhor mandou que retirassem a pedra, que removesse a pedra. E Maria disse: mas Senhor, já cheira mal. 4 dias. Então a parte humana foi retirar a pedra, e a parte divina, a operação divina foi ressuscitar Lázaro. Então, na nova aliança, amado, nós temos aqui, Deus nos conclama, Deus nos convoca para fazermos algo. Então, o que acontece? Deus nos manda impor as mãos sobre os enfermos. Essa parte da imposição sobre os enfermos é uma parte nossa. E o que é que Deus faz? Ele cura os enfermos. Que na realidade, quem cura os enfermos é o Senhor. Ele é quem cura. Nós não temos o poder em nós mesmos de curar. O que nós fazemos é obedecer o seu comissionamento, a sua instrução de fazer o que ele nos manda fazer. Então, fé é fazer o que Deus manda que façamos e esperar que Deus faça o que ele disse que faria. Portanto, eu imponho as mãos sobre os enfermos e Deus faz a parte dele curando os enfermos. Vemos também lá em Tiago que o Senhor diz: tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, unja com óleo, e a oração da fé salvará, curará o enfermo, e o Senhor o levantará. Presta atenção que a parte nossa é simplesmente orar, ungir os enfermos,
fazer a oração da fé. E a parte do Senhor é curar os enfermos e levantar. E a Bíblia diz que o Senhor o levantará. Então eu imponho as minhas mãos sobre os enfermos. Eventualmente eu posso ungir o enfermo com óleo e fazer a oração da fé. Mas é o Senhor que cura, é o Senhor que levanta o enfermo. Vemos que há uma participação divina com uma participação humana. Porque na realidade a Bíblia diz, ele ilustra que nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça desse corpo e o cabeça pensa, é na cabeça que vem os projetos, é na cabeça que vem o comando, mas se o cabeça comandar o corpo e o corpo não obedecer, mesmo o cabeça pensando, projetando, mas a execução é por meio do corpo e nós somos o corpo de Cristo. A cabeça pensa e comanda o corpo e o corpo deve obedecer para que haja a execução. Então é uma cooperação entre o cabeça e o corpo, porque nós somos cooperadores de Deus. Então, com isso, amado, a Bíblia diz na grande comissão, e Jesus disse, e essa grande comissão é para cada um de nós, é para a igreja do Senhor. E ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Se ao beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E a Bíblia diz que Jesus se ausentou e eles foram pregando em toda parte, cooperando o Senhor com eles, com os sinais que se seguiam. Veja, Jesus cooperando com eles, com os discípulos. Como? Com os sinais que seguiam, confirmando a palavra. Então eles iam, pregava que Jesus salva, pregava sobre salvação e Jesus cooperava com ele, executando, salvando pessoas. Eles pregavam sobre falar em outras línguas e Jesus confirmava, batizando pessoas no Espírito Santo e essas pessoas falando em outras línguas. Nós vimos também os discípulos impondo as mãos sobre os enfermos para que eles pudessem ser curados e o Senhor cooperava com ele, confirmando com sinais, com curas e milagres extraordinários, mas antes que houvesse a execução, a parte divina, tinha que ter antes a parte humana. Ou seja, fé é justamente isso. Fé é fazer o que Deus nos diz para fazer e depois esperar que Deus faça aquilo que Ele disse que faria, porque somos cooperadores de Deus. Então, amado, não tem um texto na Bíblia que nos mande que para nós orarmos a Deus, para Deus expulsar demônios. Pelo contrário, todas as vezes que relacionado a Satanás e a seus demônios, Deus nos dá instrução para que nós possamos fazer algo contra os demônios. Somos nós que expulsamos demônios, nós expulsamos em nome dele. Então, quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor, que está representado pelo nome, vai afugentar qualquer demônio. Somos nós que impomos as mãos sobre os doentes. Uma vez imposta essas mãos, Deus vem e confirma com sinais e cura pessoas. Nós pregamos o evangelho da salvação e o Senhor vem, confirma a palavra que nós pregamos, executando, manifestando a salvação. Então nós somos cooperadores de Deus como filhos amados, somos cooperadores de Deus aqui nessa terra. Portanto, amado, o texto diz, e nós, na qualidade, é só o atributo que Deus nos dá, somos cooperadores de Deus como filhos amados aqui nessa terra. Estamos aqui para pregar a palavra. Com isso, eu me recordo uma observação que um aluno do Rema nos fez, e ele disse mais ou menos o seguinte, que o Rema apresentou-se para ele da seguinte forma: é como se ele tivesse sentado numa cadeira acolchoada e com os pés sobre um grande birô e orando a Deus, esperando que Deus, como ele soberano que é, fizesse tudo e ele ficasse só ali sentado esperando alguma coisa. E ele disse que o Rema fez assim com ele.
entrou dentro desse escritório e disse: ei, rapaz, levanta da tua cadeira, eu já fiz a minha parte, agora é a sua vez. Agora é a sua parte. Na realidade, de fato é isso, amado. A Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, já fez tudo o que nós precisamos. Todas as muito grandes promessas nos foram concedidas de acordo com sua graça. Tudo que nos conduz à vida e à piedade já nos foram doadas. Então, hoje, nós somos cooperadores de Deus. Temos a autoridade do nome de Cristo, temos a palavra escrita. Portanto, amado, não vamos nos intimidar, não vamos ficar paralisados por situações de medo, vamos viver uma vida destemida aqui nessa terra. Então, às vezes, as pessoas atribuem tudo ao Senhor. Então, elas dizem mais ou menos o seguinte: Senhor, visita fulano, visita cicrano na casa dele. E na realidade, a atividade de visitação não é do Senhor, é nossa. Amado, o único Jesus que vai entrar numa casa lá é quando eu, que eu sou o corpo de Cristo, vou lá e prego o evangelho, prego a palavra. Então, Jesus visita uma casa na medida que eu vá lá e bata naquela casa e prego o evangelho e dê as boas novas e salde com a paz do Senhor, para que haja paz. Então, Jesus visita aquele lá quando eu visito aquele lá. Se lembra que Jesus disse lá em Mateus, quando for no tribunal das nações, nos juízos das nações, onde o Senhor Jesus vai dizer mais ou menos o seguinte: estive preso e não me visitastes, estive doente e não me visitaste. Então, Jesus, ele visita pessoas quando eu vou visitar pessoas. Então, ele se põe na personificação de uma pessoa que está carente. Então, quando eu me predisponho e vou na casa de alguém, Jesus está visitando aquela pessoa. Porque somos cooperadores de Deus aqui na terra. Portanto, fé em Deus simplesmente fazer o que Deus diz que nós deveríamos fazer e esperar que Ele faça o que Ele disse que faria. Portanto, amado, somos cooperadores de Deus. Não vamos aguardar ou ter o entendimento de uma soberania equivocada. Deus é soberano, sim, mas estamos aqui na terra para fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados, fazer visitações, visitar os órfãos, as viúvas, enfim, ajudar pessoas. Somos nós aqui na terra, pregar a palavra de salvação e pessoas serem salvas. Quando eu faço a minha parte, Deus vem e faz a dele. Então, o que foi que Moisés fez? Moisés colocou o cajado e Deus dividiu as águas. Noé construiu a arca e Deus mandou água de dilúvio. Mandaram remover a pedra e Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Então, você percebe que é uma participação de Deus com a participação humana. Então, somos cooperadores de Deus aqui. Então, amado, devemos não ficar inerte na nossa casa, acomodado, esperando que Deus faça tudo. Temos que sair em campo, cooperar com Ele, na instrução do Espírito Santo, na instrução da palavra de Deus, para que Deus possa se manifestar forte e confirmar a palavra com sinais. A Bíblia diz que devemos manejar bem a palavra da verdade, como obreiro que não tem que se envergonhar, que divide bem, que coopera bem com o Senhor, manejando bem a palavra da verdade. Então, devemos sim cooperar com Ele, pregando a palavra, ensinando as pessoas. Tudo isso é uma participação nossa com a participação divina. A capacitação vem dEle, o equipamento vem dEle, a habilidade vem dEle, o poder vem dEle, mas a execução disso tudo deve ser nossa, cooperando com Ele, impondo as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Então, o que acontece? Eu faço uma pequena coisa e Deus fará uma grande coisa. Sempre a grande coisa é Ele que fará, porque Ele é um Deus grande. E Deus nos pede algo. E se a gente observar na palavra de Deus, está recheada, sempre, de coisas que o Senhor Jesus manda que nós façamos, para que Ele possa fazer a parte dEle. Eu vou concluir com isso. A exemplo disso, os 10 leprosos.
gritando, pedindo misericórdia, se apresenta ao Senhor. E o Senhor disse, vão e se apresentem ao sacerdote. E quando eles vão, fazem essa parte pequena de se apresentar ao sacerdote, no caminho eles são curados. A cura se manifesta. Infelizmente, um só veio para agradecer. Você percebe que o Senhor Jesus Cristo sempre mandava alguém executar alguma ação, algum tipo de tarefa para que ele pudesse confirmar. Porque a fé, ela é consumada por uma ação correspondente. Que Deus, pois, abençoe a cada um de vocês, queridos. Estamos com saudades, mas estamos firmes, cooperando com o Senhor. Saia da letargia, entre em uma atividade, coopere com o Senhor. Só existe grande colheita se houver antes uma grande plantação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.